Olá a todos. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante que combina dois termos, que são a esperança e a atitude. E, de cara a gente pode observar que são dois termos, assim, vamos dizer, que tem uma espécie de contraposição, são dois termos em sentido profundo, com uma diferença, porque a esperança é uma qualidade paciente e a atitude é uma qualidade ativa. Então, numa você está fazendo uma coisa e na outra você está à espera. Mas em ambos os casos há escolha e há, se não o sentido objetivo da ação, há pelo menos uma determinação do indivíduo. Mas para falar desses dois termos, eu queria começar e optar, na verdade, por uma volta um pouquinho maior e pensar no seguinte: pensar na nossa vida como uma aventura. Pensar na vida da gente como uma trajetória ou uma viagem, essa é uma imagem, um símbolo relativamente comum, aparece muito em diversas místicas e ele é muito eficaz para compreender o desenvolvimento de uma vida humana sob a metáfora mesmo da viagem. A gente pensar a nossa vida como uma trajetória, um deslocamento, um aprendizado feito de descobertas, de desafios, em que a gente vai num movimento construindo a nossa vida. Por isso a ideia mesmo de viagem ou de aventura, ela é muito propícia para imaginar a nossa própria vida. Quando a gente pensa numa aventura, a gente sabe que uma aventura pode ser venturosa e desventurada. De uma certa medida, ela vai ter sempre um pouco dessas duas dimensões, porque a gente vai encontrar alegrias e desgostos ao longo da vida. Por isso que uma das orações mais poderosas que se pode fazer, um dos pedidos mais poderosos que se pode fazer, ou mais justos, talvez, dentro de uma oração, é que nós tenhamos coragem, porque pedir que se nos evitem todas as dificuldades, em que nós não passemos por nenhum problema, é um pedido impossível. Então, o verdadeiro pedido a Deus é que nós sempre tenhamos coragem e sabedoria para tomar as melhores decisões e enfrentar verdadeiramente os problemas na medida em que eles pedem para ser inventados. Mas, embora a gente não possa evitar as desventuras da vida, a gente pode conduzir a vida de determinada maneira em que ela seja mais venturosa no sentido geral ou mais desaventurada. Quer dizer, sequências inteiras de escolhas muito ruins trazem desventura para a nossa vida. E sequências de escolhas mais sábias tornam a nossa vida mais venturosa, ou seja, mais cheia de virtudes, mais aproveitável e mais significativa. Como construir, como fazer a aventura da vida, a trajetória da vida mais venturosa e menos desventurada? Sobretudo usando com pleno poder, dentro das possibilidades de cada ser humano, o exercício do seu livre-arbítrio, ou seja, tornando-se responsável por parte significativa, pela parte importante dessas escolhas que vão tornar a vida mais venturosa ou desventurada, sabendo que você é o responsável pela sua vida. Se não por tudo que acontece nela, porque de fato não é, mas pelo menos pelo tipo de resposta que você pode dar, pela maneira como você reage às coisas que a vida te apresenta e pelas escolhas que você vai fazer. Dentro desse tema do exercício da liberdade, do livre-arbítrio, e da qualidade das escolhas que a gente faz, há dois pedidos que são muito importantes para que nós façamos a Deus, para que a gente possa ser atendido em duas qualidades fundamentais. Uma que depende menos da gente, que é a esperança, que é uma virtude teologal, e que a gente deve pedir por ela, deve se pedir a Deus que tem esperança. A gente deve pedir por essa graça da esperança, sabendo que esperar ou ter a esperança não significa alimentar expectativas, mas ter a confiança
de que as coisas fazem sentido e que elas estão sob o controle de Deus e que por isso mesmo fazem sentido e que cabe a nós compreendê-las e esperar. Isso é muito importante porque geralmente se toma a esperança como uma expectativa, um desejo de que as coisas deem certo, e a esperança vai muito além disso. Ela não é um desejo nem uma expectativa, ela é uma confiança na providência divina. Então ela é uma confiança que você deve seguir e continuar, porque Ele guarda o certo do caminho. Então ela é uma atitude, como eu estava falando no começo, de passividade. Você pede por isso. Você se conforma na esperança. Você confia na esperança e você entrega. Por isso ela tem uma, vamos dizer assim, uma atitude passiva. Você decide confiar. Por outro lado, se você toma essa atitude passiva, vamos dizer assim, como prorrogação eterna e não faz a sua parte, você não está contribuindo para alimentar a sua própria esperança e você não está contribuindo para fazer o seu caminho venturoso. Então é preciso combinar essa passividade paciente da esperança com a atitude que vai buscar uma outra virtude, que não é uma virtude teologal, mas uma virtude cardeal, da fortaleza, a capacidade de empreender, a força de botar para frente, a coragem de decidir dentro do que se precisa. Um conceito muito importante, muito bonito de coragem, não é a valentia, mas o conceito de que o corajoso é aquele que faz aquilo que é preciso fazer e reconhece o que é preciso temer e o que não é preciso temer. Isso envolve a atitude positiva, isso envolve a atitude de força, que deve ser então combinada nessa dança, nessa equação entre a passividade da confiança e da esperança, e nessa atitude da escolha e da ação corajosa no sentido de construir a aventura da própria vida. Nem você pode ficar parado esperando que a providência tome todas as decisões, nem acreditar que todas as decisões são inteiramente suas. É preciso fazer um balanço, uma combinação, um equilíbrio entre a confiança paciente e a determinação corajosa de agir dentro das melhores escolhas. Esse equilíbrio entre esses dois polos certamente são decisivos para uma vida venturosa. Então, espero que você possa refletir sobre isso e observar como isso acontece a cada momento da sua vida, entre ser confiante na esperança e decidido e corajoso para a tomada de decisões e atitude. É isso hoje, meus amigos. Um forte abraço e fiquem com Deus.